Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Desaparecimento Inevitável das Coisas, um programa da Rádio Freguesia de Belém, onde eu, Renata, vos conto histórias sobre coisas que desapareceram a partir dos sons que ficaram. A cada episódio, um arquivo sonoro ou peça de arte sonora diferente será o nosso ponto de partida. They had given her the name of Martha. This is the story of that. Hoje, começamos com uma música dedicada a Martha. Oh, high above the trees and the reeds, like rainbows, they landed soft as moonbow in greens and reds. They fluttered past the windows. But nobody cared or saw. Alexander Wilson, um poeta e biólogo do fim do século XVIII, estimou que um bando de pombos passageiro, pássaros da América do Norte, teria mais de 2 mil milhões de pássaros. O bando em migração prolongava-se por uma distância de quase 400 quilómetros, em manchas com várias centenas de metros de largura. Ocupavam o céu e tapavam o sol de tal forma que as cidades se escureciam durante dias enquanto os pássaros passavam. Diziam que eram parecidos às rolas. Till dreams come true, you know a piece of us all goes with you. Oh, the birds went down, they fell and they faded to the dozen, till in a Cincinnati zoo was the last one. Yes, all that remained was the last with the name of Martha. Os pombos passageiro foram considerados a ave mais abundante do mundo. Estariam entre 3 a 5 mil milhões de pássaros. Tornaram-se fonte de alimento, alvo de caça em grande escala. Foram perdendo o seu habitat pela colonização, destruição de florestas para materiais e exploração agrícola. Foram ficando sem árvores onde poder fazer ninhos, tornaram-se bandos pequeninos e mais vulneráveis a predadores. O último pombo passageiro selvagem foi caçado em 1900, em Ohio, nos Estados Unidos. E o último pombo passageiro, de sempre, morreu em 1914, em cativeiro num jardim zoológico. Chamava-se Martha. You know, a piece of us all goes with you. Um animal também muito simbólico para a cultura indígena da tribo Seneca, que celebrava a chegada destes pássaros com uma dança. Para os Seneca, os pombos passageiros anunciavam a primavera, e com ela começava também a estação da pesca. Por princípio, quer espiritual, quer ecológico, a tribo não caçava aves adultas que estivessem a cuidar de ninhos, para assim garantirem que as aves bebés eram cuidadas pelos seus pais e sobreviviam. Para as tribos Sioux e Iroquois, a fase de nidificação, ou seja, quando os pombos construíam os ninhos, não era de caça, mas sim de observação. Para a tribo Ho-Chunk, a caça do pombo passageiro era apenas permitida para banquetes em que se celebrava o chefe da tribo. Os Seneca monitorizavam também os ninhos, até as crias terem 2 ou 3 semanas, e protegiam o habitat desta espécie. Não era permitido cortar nenhuma árvore em que os pombos passageiros fizessem os seus ninhos. Com estas estratégias, as tribos mantinham assim os números abundantes destes pássaros e garantiam fonte de alimento para si por muitas, muitas primaveras.
Para além de alimento, os pombos passageiro faziam também parte das histórias populares, contos religiosos, canções e danças. As aves albinas desta espécie, quando apareciam, eram denominadas como as chefes de todos os pombos e não podiam ser caçadas de todo. As tribos Cherokee e Neutral viam nesta espécie um guia que as salvava da fome e da escassez do inverno. O chefe da tribo Potawatomi escrevia poeticamente sobre os pombos passageiro, comparando-os a nuvens e sinos e concertos. Os Seneca e os Iroquois estreavam o seu festival anual em torno da árvore de Acer com esta dança do pombo passageiro. E os Cherokee dançavam uma cena que retratava o pombo passageiro e os seus predadores, como parte do seu festival de milho verde. Inspiraram um poema de Robinson Jeffers, um poeta conhecido por escrever sobre a natureza como parte do movimento ecopoético. Foram também objeto de curiosidade para Wallace Craig, um cientista que estudava comportamento animal. Escreveu sobre as emoções do pombo passageiro, sobre o seu cantar peculiar e distinto, sobre os seus movimentos de asa inconfundíveis. Até sobre as coreografias que faziam com a cabeça e sobre a velocidade a que debicavam, tudo maneirismos da espécie. Dizia que eram mais tímidos em solo. Eram estridentes, pouco musicais, talvez pelo facto de crescerem em tão grandes bandos que apenas os sons mais altos se ouviam e perduravam na espécie. Pouco corajosos em momentos de confronto com outras espécies, vistosos na forma como mostravam as suas asas, algo que não se vê noutras espécies de pombo. Mas sobretudo gregários, extrovertidos. Descreveu desde logo uma preocupação pelo seu desaparecimento, escrevendo em pautas musicais os sons que faziam quando caminhavam gentilmente, quando lutavam, quando descansavam, quando aterravam nos ninhos ocupados, até quando carregavam e partilhavam palha entre si para fazer os seus ninhos. Uma cápsula no tempo para imaginar os sons destes animais. Martha, you were famous for your tendency to roam anywhere across the wide Missouri was your home. Everybody knew you, but no one understood. When you left St. Louis, Martha, you were gone for good. Oh, Martha, lonesome was your fate. Are you out there somewhere still looking for a mate? Solitary passenger across the sky of blue. Martha, there will never be another you. Martha, a última pombo passageiro, foi um endling, o nome que se dá ao último membro de uma espécie. End significa fim. Endling é aquele que termina, que leva ao fim, ao desaparecimento. That the one you looked for wasn't there to find. If you had lived forever, searched your whole life long, you still would not have heard a lover answering your song. Martha era uma espécie de celebridade. Muitos vinham de fora para a ver no jardim zoológico onde morava e depois da sua morte ganhou um estatuto de culto. Fazem-se peregrinações até ao pequeno memorial que a recorda como o último pombo passageiro de sempre, ou até aos arquivos do Smithsonian Institution, em Washington, D.C., onde está conservada. Foi um animal tão importante que, para ser conservada em Washington, D.C., foi enviada numa caixinha de gelo no comboio mais rápido, para que se pudesse preservar com a maior integridade possível. Quando está em exposição, pode ler-se: Martha, última da sua espécie, morreu à 1 da tarde, 1 de setembro de 1914, com 29 anos, no Jardim Zoológico de Cincinnati. Espécie extinta. Foi a primeira e única vez que se fez um funeral a uma espécie, por Aldo Leopold, biólogo e fundador da ciência da conservação da natureza, que dedicou um louvor a toda a espécie pombo passageiro. Foi em 1947, mais de 30 anos após a extinção. Pouco depois, o monumento para os pombos foi inaugurado num parque, ao ar livre, pela Sociedade de Ornitologia do Wisconsin. Martha, there will never be another you.
Aldo Leopold escreveu no seu louvor que há homens que ainda vivem, que na sua juventude se recordam dos pombos, que há árvores que ainda vivem, que na sua juventude foram abaladas por um vento vivo. Mas em poucas décadas, apenas os carvalhos mais velhos se lembrarão e, no fim, apenas alguns montes saberão. Haverá sempre pombos nos livros e em museus, mas estas são apenas imagens, mortas perante todas as provações e todas as maravilhas. Pombos-livro não podem sair de uma nuvem e fazer um veado correr para se proteger, nem bater as suas asas num aplauso ensurdecedor nas florestas carregadas de árvores. Pombos-livro não podem comer trigo no Minnesota como pequeno almoço, nem jantar mirtilos no Canadá. Não sentem a pressa das estações, nem o sol, nem o vento, nem tempo. Vivem para sempre, ao não viverem de todo. Nós que erguemos este monumento realizamos um ato perigoso. Como é genuína a nossa tristeza, estamos tentados a acreditar que não desempenhamos um papel na perda do pombo passageiro. O que fazemos hoje é confessar a dúvida sobre a convicção de que é mais importante multiplicar o ser humano e o seu conforto do que acalentar a beleza da terra onde vivemos. Talvez hoje não tenhamos a certeza se ganhamos com a troca entre as nossas aspirações e como elas nos privaram dos pombos. Este é um monumento a um pássaro que perdemos e à dúvida que ganhamos. Ter carinho por algo que já não existe é uma certa novidade, algo desconhecido à maioria das pessoas e certamente a todos os pombos. Uma espécie que faz o luto de uma outra é também uma novidade. Nós, que perdemos os nossos pombos, lamentamos a sua perda. Tivesse sido ao contrário, os pombos mal teriam feito esse luto. Aqui temos uma prova objetiva da nossa superioridade sobre as bestas. Essa prova seria mais convincente se tivéssemos aprendido a prever e a evitar funerais, assim como erguer monumentos ao que perdemos. Algo que deveria chegar até nós, mas que temo que ainda não tenha chegado a muitos. A partir desta extinção, nasceram as primeiras políticas de conservação natural nos Estados Unidos. Por exemplo, surgiu legislação que regulava o comércio de animais selvagens e um tratado para proteger aves migratórias. Mas Martha não foi a única Endling conhecida. Na ilha de Kauai, no Havaí, desapareceu a espécie de pássaro Ood Kauai. Eram as aves mais pequeninas de todas as aves havaianas, com olhos amarelos e uma plumagem castanha ardósia, e um canto bem reconhecível e melódico. Por introdução de muitos predadores no seu habitat, doenças transmitidas por mosquitos e a destruição das árvores onde faziam os seus ninhos durante os furacões Iwa e Iniki, nos anos 80 e 90, os números desta espécie foram caindo a pique. Em 1981, antes dos furacões, tinha sido encontrado um par apenas. A última vez que se ouviu oficialmente o Ood Kauai foi em 1987, como um canto de acasalamento em que o macho chama por uma fêmea. Mas não se ouve qualquer canto de volta. Apesar das expedições que se realizaram entre 1989 e 2000, nunca mais foi encontrado outro Ood Kauai. Em 2023, a espécie foi oficialmente dada como extinta. Conseguimos guardar, contudo, os sons do handling desta espécie, graças às gravações lideradas por John Sincock, Jim Jacoby, Thane Pratt e Fred Zeilemacher.
Os sons de hoje são músicas, dedicações e gravações da natureza. Ouvimos as canções Martha, por John Harold, e Martha, por Michael Johnson. Ouvimos também a Dança do Pombo, uma canção da tribo Seneca para celebrar a chegada do pombo passageiro e o seu simbolismo na cultura indígena, pela Seneca Songs, como parte das suas canções da terra. Também uma pequena leitura do texto Um Monumento ao Pombo, de Aldo Leopold, traduzida e editada. Para os curiosos, deixamos formas de a consultar na sua íntegra, na descrição do programa. E ainda gravações por John Sincock, Jim Jacoby, Thane Pratt e Fred Zeilemacher, como parte da sua expedição na ilha de Kauai, no Havaí, onde se avistaram pela última vez os O'o de Kauai. Estas gravações foram cedidas pela Cornell Lab of Ornithology, que faz parte da Macaulay Library. Também pela Macaulay Library são os sons da pomba coleira. Ouvimos também sons de uma pomba de coleira, o animal vivo mais próximo do pombo passageiro, relembrando-nos também da impossibilidade de um som que nunca poderemos ouvir. Gravados por Petra Clayton, Maria Valverde, Jenny Fuentes Torres e Diane Atchison, na Califórnia, Colômbia e Costa Rica. Obrigada por terem estado connosco e com os sons que os pássaros nos deixaram. Até ao próximo episódio, vamos desaparecer devagarinho, deixando-vos com mais um chamamento.